Então, é o seguinte, o capítulo 17, que nós vamos estudar, é exatamente o capítulo que fala Guerra Sem Fronteiras e a crise da economia mundial. Nesse capítulo, nós começamos já com a discussão sobre o marco inicial do século XXI, é exatamente o 11 de setembro, que é exatamente o ataque às Torres Gêmeas por terroristas, né, vinculados à Al-Qaeda. Esse foi exatamente um dos principais fatos ocorridos no século XXI. Nós não podemos deixar de elencar a Covid, né, como um desses principais fatos também. Certo? Um fator interessante desse capítulo é exatamente sobre a Primavera Árabe, ou as revoltas no mundo árabe. E tudo isso acontece exatamente por esse personagem que aparece aqui, o Mohamed Bouaziz. Esse Mohamed Bouaziz era um vendedor de frutas e legumes, da Tunísia, perdão, e ele acabou sendo vítima de corrupção dos agentes policiais. Ele não quis pagar propina aos policiais que acabaram tomando ali os seus produtos. E aí ele se sentiu injustiçado, indignado e resolveu fazer um protesto. E olhem só o protesto que ele fez. Ele comprou um galão de gasolina, jogou no seu corpo e atirou fogo no local onde ele foi tentar reaver seus bens. Mal sabia ele não ficou sabendo que ele acabou falecendo, que essa atitude dele traria um processo de grandes revoltas no mundo árabe, que ficou conhecido como Primavera Árabe, tá? Na África e no Oriente Médio, ocasionou grandes manifestações ali. E aí nós temos aqui vivendo sob uma nova ordem mundial. A partir da década de 1980, vão existir experiências políticas marcantes. As experiências vinculadas ali ao denominado neoliberalismo, no Reino Unido com a Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com o Ronald Reagan. E os anos 90 também são anos de nova ordem mundial, porque ocorre a desestruturação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nessa nova ordem mundial, inicialmente se tem o domínio político e econômico dos Estados Unidos, posteriormente a formação de grupos de países conhecidos como G7, que vão impor novas políticas ao restante do mundo, e o Fundo Monetário e o Banco Mundial também tomando decisões econômicas e políticas aí. É um momento também do mundo globalizado, né? Padronização de costumes, padronização de valores, e o mundo vai ter que enfrentar um novo componente que é também o denominado terrorismo. O ataque aos Estados Unidos em 2001 muda as ações e as formas como esse mundo ele vai se estabelecer a partir desse momento. E aí você vai ter o grande desafio, que é exatamente esse combate. E está no governo dos Estados Unidos naquele momento George W. Bush. O George W. Bush ele acaba com grande apoio popular, estabelecendo uma ideia que é combater o terrorismo, combater o terror. Então é exatamente isso que o George W. Bush vai fazer. Nós temos a imagem aí de uma das torres já havia sido destruída, né? já tinha caído, vamos dizer assim, e a outra tinha sido acertada naquele momento, estava ali no processo da sua desestruturação. E de volta a essa questão do Oriente Médio, nós vamos ter o Afeganistão sendo um local que era dominado pelos soviéticos. E o governo marxista ali, o governo socialista, ele não conseguiu controlar a oposição. Então pediu ajuda ao governo soviético, o governo soviético mandou tropas. Existia um grupo lá que era oposicionista ao governo soviético, que era os Mujahidins, né? E esse grupo ele recebeu dinheiro dos Estados Unidos, treinamento da CIA, e combateu o exército soviético. Uma guerra que durou 10 anos. Em 1989, os soviéticos já não tinham mais recursos e não tinham mais como derrotar os Mujahidins, e a partir disso, o exército soviético deixou o país.
Nesse processo do exército soviético deixar o país, quem acaba assumindo o poder no Afeganistão é o governo talibã, que é um grupo ali que segue uma política, vamos dizer assim, extremista e rigorosa, radical da lei islâmica, né? Inclusive o governo do Talibã proibindo televisão, ir ao cinema, usar computadores, máquinas fotográficas naquele tempo, música e dança também foram proibidas, e os talibãs eles se impuseram pela força, pela violência, como estão fazendo agora, novamente. E todos deveriam obedecer. As mulheres foram as principais vítimas aí do governo talibã, né? Eram proibidas de trabalhar, proibidas de estudar. E aí nós temos como as mulheres elas devem se vestir a partir dessa rigorosidade da lei talibã ali estabelecida, né? E dentro desse grupo talibã era apoiado por um grupo terrorista denominado de Al-Qaeda, que era liderado pelo saudita Osama Bin Laden. E os Estados Unidos acusaram o Talibã de ter financiado a Al-Qaeda na execução dos ataques que ocorreram nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Tá? Outro ponto interessante é essa questão da guerra ao terror. George W. Bush, após os ataques das Torres Gêmeas, ele declarou que faria guerra ao terror, guerra aos países que eram considerados terroristas, inclusive a Al-Qaeda, e o objetivo era destituir o Talibã do governo e destruir a Al-Qaeda. Então, os Estados Unidos acabou invadindo o Afeganistão, né? A Al-Qaeda dizendo que os talibãs e a Al-Qaeda não respeitavam os direitos humanos. Em pouco tempo, o governo talibã acabou sendo destituído, mas os guerrilheiros talibãs eles passaram a lutar nas montanhas do país. E aí temos algumas imagens sobre a busca ali por capturar Osama Bin Laden, né? E uma manifestação ali de jovens muçulmanos cultuando a figura do Osama Bin Laden. Também em 2003, houve a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. E após essa invasão, o Iraque passou a viver uma situação de caos e que vivencia essa situação de caos até hoje, porque houve combates entre os próprios muçulmanos xiitas e sunitas, né? Esses grupos armados passaram também a atacar soldados estadunidenses em emboscadas. Em 2001, quando houve ataque às Torres Gêmeas, quando o Bush ele pegou e promoveu o processo de guerra ao terror, ele tinha 90% de aprovação. Já depois de um tempo, em 2007, o Bush tinha apenas 29% de aprovação, porque foi malfadada todas essas ações. Ele se tornou um dos presidentes mais impopulares dos Estados Unidos de todos os tempos. Houve também a crise econômica de 2007. Essa crise econômica, ela faz com que, vamos dizer, a nova ordem liberal, que era a nova ordem liberal do neoliberalismo, ou seja, empresas estatais privatizadas, menos controle do governo para relações econômicas, as empresas podiam agir livremente no mercado, ela chega ao fim, né? Principalmente porque há essa crise em 2007, crise desse projeto neoliberal, onde ocorre a falência de bancos nos Estados Unidos, como o Lehman Brothers, que declarou falência, e para essa crise, que ela foi gravíssima, houve também ali a Bolsa de Valores de Nova York sofrendo uma queda violenta, uma das maiores da sua história, depois da de 1929. O George W. Bush e também o sucessor dele, Barack Obama, acabaram tomando ali algumas medidas que eram consideradas negativas para a economia, ou seja, emprestaram milhões de dólares para bancos, seguradoras e empresas, com a ideia e o intuito de que essas empresas, esses bancos e seguradoras não fechassem as portas. Inclusive, por exemplo, a seguradora AIG e também a General Motors, elas foram estatizadas para evitar falência. Então, aí tem uma charge aí falando exatamente sobre esse processo. E aí diz o seguinte: ei, que inferno de tempestade não foi, né? Então, mostrando ali a família americana sendo deteriorada com a crise de 2007. Outra situação é os efeitos da crise. Então, essa crise ela atingiu o mundo de uma maneira global, né? Muitas empresas, trabalhadores ficaram sem seus empregos, as empresas faliram. No Brasil, o governo resolveu agir da seguinte forma: ele reduziu os impostos dos produtos industrializados e
buscou aumentar a renda da população para fazer com que o consumo interno pudesse acontecer. Isso aqueceu a economia brasileira e minorou, vamos dizer assim, os efeitos da crise. O Brasil também participa, junto com Rússia, Índia, China e África do Sul, dos chamados BRICS, né, que é uma aliança não é uma aliança comercial, mas é uma aliança entre os países, entre essas potências denominadas emergentes, buscando defender interesses comuns entre essas potências, mas que hoje elas mantêm relações econômicas também, sem dúvida nenhuma. A crise de 2007 avança na Europa, essa crise ela acaba sendo estabelecida ali na Grécia, na Espanha e na Irlanda, e essa crise ela acaba fazendo com que os países europeus tomem medidas de austeridade. Essas medidas são exatamente medidas para tentar controlar gastos, controlar a inflação, controlar juros, controlar a taxa de desemprego. O desemprego, por exemplo, na Grécia, em 2013, as pessoas na faixa dos 15 a 40 anos, chegou a 27,2%. E aí, para solucionar essa crise, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central, fizeram empréstimos a esses países para tentar sanar esses problemas. Na Grécia, Espanha e Portugal ocorreram diversas manifestações, porque esses empréstimos acabaram fazendo com que houvessem ali redução de benefícios dos trabalhadores, como, por exemplo, aumento da idade para se aposentar, mas também impostos acabaram sendo cobrados preços mais altos, impostos na energia elétrica, nos combustíveis. E aí, em 2012, houve em Portugal um movimento que se chamou Que se lixe a Troika. A Troika era o nome do conjunto de medidas que foram adotadas, né? As pessoas se manifestaram contra esse estado de coisas. E a revolta árabe, ela ocorre a partir daquela situação do Mohammed Bouaziz, onde ele ateou fogo em si. As pessoas acabaram saindo às ruas na Tunísia contra o autoritarismo do governo, contra a corrupção, contra o desemprego, contra os baixos salários, né, contra o descaso com a saúde e a educação pública. O governo promoveu uma repressão policial muito intensa. As pessoas continuaram a sair das ruas. Com a morte do Bouaziz, o presidente da Tunísia, o Ben Ali, teve que fugir do país, e a Tunísia acabou sendo o passo ali da chamada Primavera Árabe. E em 2011, muitos outros países árabes de religião muçulmana no norte da África e também no Oriente Médio, que eram governados por ditaduras, passaram ali a também fazer manifestações contrárias aos seus ditadores. Os países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra e França, apoiavam essas ditaduras. Apoiavam, porque tinham interesses ali. Houve também a Revolução da Praça de Tahrir no Egito, né, onde, em 25 de janeiro, a população foi às ruas e fez com que o presidente Hosni Mubarak fosse deposto. Acabou assumindo, depois disso, uma ditadura militar. Houve também revolta em outros países, como, por exemplo, o Marrocos, na tentativa de retirada do poder, ou diminuição dos poderes do rei Mohammed VI, que acabou acontecendo, a redução desses poderes e a convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte. Na Líbia, a OTAN, a população, com a ajuda da OTAN, conseguiu retirar do poder o ditador Muammar Gaddafi, né? E também na Síria, há uma guerra até hoje na tentativa de retirar do poder o Bashar al-Assad. A partir disso, uma onda migratória vai assolar o mundo. Mais de 1 milhão de pessoas acabaram chegando ao território da Europa até o ano de 2015. Cerca de 20 mil pessoas acabaram morrendo. E aí nós vamos ter também os Estados Unidos no tempo de Trump. Os Estados Unidos no tempo de Trump é exatamente um governo segregacionista, supremacista, que apoia táticas violentas, é um governo que não é a favor do Acordo de Paris, não era a favor do Acordo de Paris acerca do clima, também era um governo que começou acabando o programa de saúde estabelecido pelo Barack Obama, e, nesse sentido, os Estados Unidos ele teve uma relação conflituosa com o mundo, nós podemos dizer dessa forma.
E uma dessas relações conflituosas foi exatamente com o mundo árabe, onde foi estabelecido que Jerusalém seria a nova capital de Israel, certo? Então, nesse sentido, a gente encerra aqui a nossa aula, né? E essa foi exatamente a explicação